pouco sobre o que a ressurreição de Jesus Cristo significa para mim. E para que eu consiga fazer isso, falarei um pouco sobre a minha vida e como cheguei até aqui. Porque literalmente eu não estaria aqui se não tivesse conhecido Jesus. Nasci numa família bem pobre e completamente disfuncional, cheia de relacionamentos abusivos e tóxicos. Ao lembrar-me da minha história, depois da separação dos meus pais, o que muito me afetou, eu entendo que esse processo transformou-me numa pessoa que sempre buscou a aprovação e afeto de todos, a fim de preencher espaços vazios deixados pela distância de um relacionamento próximo com meu pai. Sem a figura paterna, para me espelhar, fiquei rodeado de outros homens, entre eles alguns maus exemplos, os quais acabei imitando ao longo do tempo. Assim, conheci a sexualidade muito cedo, através de um abuso, o que me fez sofrer, desequilibrando-me nessa área até os dias de hoje. Os maus exemplos que tive ensinaram-me desde cedo a trapacear, mentir e até roubar, o que se tornou um costume, mesmo sem necessidade. E assim, ainda quando criança, sentia-me grandemente tentado a roubar, principalmente se fosse dinheiro de fácil acesso. Esses exemplos começaram a formar meu caráter, passando a ser um adolescente distante da família e próximo do que é errado e de amizades ruins. Nunca fui obrigado a fazer nada de errado. Sempre preferi escolher estar com más companhias e fazer o que parecia ser mais legal. Nunca gostei de ouvir conselhos, porque eu achava que aquelas coisas eram para outras pessoas, que eu conseguiria ser diferente e fazer diferente. O que me levou a ser pego pela polícia em uma dessas aventuras. Eu e mais 2 amigos. Ficamos presos por 3 dias, os 3 dias que mais refleti sobre a minha vida, em todo o meu percurso. Foram dias terríveis, horas terríveis. Senti-me de fato como é não ter a salvação, como estar condenado espiritualmente. Apesar de ter crescido na igreja, aprendi muito mais sobre o que é religiosidade do que de fato a ser cristão. Na igreja aprendi a decorar versículos, o que é certo e errado, mas aprendi que o crente é pecador, mas não fala do seu pecado. Aquele que fala de si sofre. Todas as mensagens e exemplos desde a minha infância foram situações que me fizeram ser o adulto que me tornei até aquele momento. Em 99 conheci a Vanessa, minha ex-mulher, hoje noiva. Já havíamos namorado, o que começou muito legal, mas não poderia continuar bem, já que nenhum de nós tínhamos bons exemplos, sobretudo eu, por toda essa bagagem ruim nas costas. Em razão do abuso que sofri e a ausência do meu pai, além da necessidade de afeto, acabei entendendo que só me sentiria amado quando tinha relações sexuais. O que não só é uma mentira, como também só deve ser conhecido após o casamento. E há um motivo para isso ter sido escrito dessa forma na Bíblia. Mas não entendia e precisei novamente entender isso na pele. Numa relação completamente egoísta e disfuncional, antecipamos algo que era para acontecer no casamento e aos 19 anos a Vanessa já estava esperando nossa filha Annabelle. Certamente não viria um casamento fácil depois de tantas escolhas erradas. Tínhamos uma relação conturbada, cheia de incertezas, onde ambos fingiam estar felizes e vivendo como se tudo fosse como planejamos. Era um casamento velado. Dentro do casamento, essa distância, em falar a verdade, apenas nos afastou emocionalmente, a ponto de não termos momentos de compartilhar intimidades e dificuldades, o que aos poucos trouxe-nos pecados ocultos. Continuei com todas as dificuldades da infância, mas dentro da vida adulta. O vício da pornografia me trouxe muito sofrimento, o que em pouco tempo, dentro de uma relação de mentira, levou-me a relacionar-me com prostitutas. Embora poucas vezes esse fato tenha acontecido, quando acontecia sentia-me literalmente morto por dentro. Morto para Cristo. Assim eu me sentia e não tinha como ser diferente, pois daquilo que eu me alimentava era exatamente o que mais crescia na minha vida. Numa ocasião, me relacionei com outras 2 mulheres, estabeleci uma espécie de romance mesmo. E apesar de ter acontecido com muito espaço de tempo entre uma e outra, no segundo relacionamento fui de fato derrubado.
pois já não decidia mais por mim, já não tinha mais vida própria. Foi como se toda a minha vida tivesse se apagado e só valesse dali para frente. Entreguei-me a esse relacionamento, esquecendo-me que eu tinha vida, família, filha e esposa, o que me gerou um conflito interno, quando parte do tempo eu vivia uma fantasia, desligando do mundo, e a outra parte eu sofria pela consequência das minhas escolhas, por fazer outras pessoas sofrerem. Por causa do peso do pecado e suas consequências, os quais trago comigo até hoje, sentia culpa, pois ouvi o Espírito Santo cobrar-me por mudança. Contudo, nada fazia. E não fazia não só porque eu não queria, mas porque já havia passado algum tempo. Assim, depois de quase 2 anos nesse conflito, sentia a necessidade de mudança, mas não conseguia mudar. Houve um momento na minha vida em que saía de casa para me encontrar-me com aquela mulher contra a minha vontade. Ia aos prantos, mas algo me mantinha refém dessa situação. Então, entrei em depressão, comecei a ter crises de pânico e esse quadro começou a me dar ansiedade, a ponto de ter dores fortes de estômago. Algumas vezes precisei ir ao hospital, tomar medicação para aliviar a dor. Numa das noites que passei no hospital, tive a crise mais forte de pânico. Comecei a ter alucinações e tive uma visão. Eu via como se Jesus tivesse voltado e eu, junto com todos aqueles doentes, tínhamos ficado para trás. Entrei em desespero, arranquei os acessos do meu braço e corri para casa. Ao chegar em casa, cobri-me com coberta como se fosse me proteger de algum mal. Pedi à minha mãe que orasse comigo, chorava muito nesses momentos, mas não conseguia mudar. A depressão tomou-me. Então, não saía do quarto, nem queria ver ninguém, e para dormir precisava de remédios. Minha realidade tinha se tornado o escuro do meu quarto, e a única coisa que me mantinha vivo era continuar saindo da realidade. Certa vez, por não mais suportar a realidade, tomei todos os remédios que eu tinha, com a intenção de acabar com a minha vida. Fiz isso enquanto conversava com a Vanessa por mensagem, e ela veio até mim, ligou para a emergência, e quando eles chegaram eu já estava desacordado. Eu fui para o hospital e lá acessaram meu estômago para tirar tudo o que tinha tomado. Passei a noite no hospital, mas fui liberado no dia seguinte. Comecei um tratamento para depressão com medicação e psiquiatra, o que durou muito tempo. Mas o que precisava acontecer não tinha a ver só com as minhas questões psicológicas, mas sim com a minha decisão espiritual. Durante todo esse tempo, a igreja orou por mim, aconselhou-me e tentou orientar-me no que fazer e como fazer. No início eu estava decidido a não fazer, mas quando passei a querer eu não conseguia. Nunca imaginei que fosse me separar de alguém. Logo eu que vivi toda a dor da separação e as consequências dela. No entanto, não poderia ser diferente. O inimigo veio tentar fazer como na geração passada e eu aceitei. Não existe mágica. Não acontece. E é necessário muito esforço, mas muito esforço mesmo, para que você decida mudar e consiga dar os primeiros passos. Eu comecei a aceitar os conselhos que me deram, passei a ler livros do Desafio do Amor, o mesmo livro usado pelo bombeiro Caleb Holt no filme A Prova de Fogo. Além de outros livros, chamado Vivendo e Aprender a Brigar, também ajudou-me muito na minha mudança de atitudes. Foram muitos comportamentos errados que deveriam mudar, muitos costumes, pecados de estimação. Assim, não teria como ser fácil. Desse modo, para eu ter forças para agir como a Bíblia diz que eu deveria agir, eu precisei me alimentar de Cristo em todos os sentidos. Então, aproximei-me mais dos conselhos da igreja, iniciei um programa americano na Igreja Batista de Água Branca, chamado Celebrando a Recuperação. Iniciei outro programa na Igreja Shekinah sobre cura e libertação espiritual.
Foi um processo doloroso, demorado e de muito esforço. Para alguns que me olhavam de fora, parecia passos de formiga. Entretanto, para mim, pareciam milhas e milhas percorridas. Aos poucos me afastei daquela mulher, até que num certo momento consegui parar completamente de falar com ela. Até inclusive, com medo de eu mesmo errar, eu bloqueei ela em todas as mídias sociais, a fim de não correr o risco de voltar atrás. Era muito difícil, mas a cada passo Deus estava presente, me mostrando seu cuidado e amor por mim. Até conseguir voltar e pedir perdão e outra chance a Vanessa, depois de tanto sofrimento que causei a ela e a minha filha, ela já não tinha mais as mesmas intenções comigo, pois eu já não fazia mais falta. Ou seja, não teria como isso acontecer sem que ela pudesse ver atitudes de Cristo em mim. Eu disse a ela que queria voltar e que precisávamos de ajuda e que precisaríamos mudar de atitudes em todos os sentidos, para que as coisas dessem certo. Assim começamos a ter aconselhamento de casal com 2 amigos da Hillsong, ter acompanhamento psicológico, ler livros relacionados ao assunto e ter um dia da semana para estarmos juntos e falarmos sobre nossas mudanças. Foi um tempo de muito esforço e de muitas transformações. Precisei demonstrar minha mudança por várias vezes até que eu fosse levado a sério, depois de tanto tempo mentindo e enganando. Assim comecei a notar o quanto eu era ausente, o quanto eu era limitado e egoísta no meu relacionamento e de como a minha família imitava as minhas próprias atitudes. E adivinha, eu não sabia disso. Percebi que os ensinamentos da Bíblia são de muita sabedoria. Não são leis aleatórias de um Deus ruim e egoísta que só quer que a gente faça as coisas da maneira dele por ser mimado e mandão. Percebi que Deus, em sua imensa sabedoria, planejou nos fazer como somos e nos deu um manual de instruções ensinando a como viver de forma saudável e, por consequência, é uma forma santa, ou seria o contrário. Essa decisão de fazer o que é certo tem transformado a minha vida, tem me aproximado de Deus e da minha família, e à medida que eu consigo dar um passo adiante na fé, percebo minha família seguindo os meus bons exemplos, o que acaba sendo um investimento, já que essas atitudes também acabam voltando para mim. Hoje eu estou noivo da minha ex-mulher, a quem eu nunca estive tão apaixonado como agora. Estou me esforçando para aproximar no meu relacionamento com a minha filha, mesmo com todas as dificuldades que a minha distância colocou entre nós. E o que a ressurreição de Jesus Cristo tem a ver com isso? Tudo. Não só a sua morte e a ressurreição, mas os exemplos que Cristo nos deixou na Bíblia. Não são histórias lúdicas, são de fato o melhor caminho a seguir. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, a minha vida estava morta em meus pecados e delitos e escolhas. Mas quando depois de muito esforço consegui não só me decidir por Cristo, mas também dar um passo à frente, Jesus Cristo também me ressuscitou com Ele. Aleluias.